Paz e graça da parte do Senhor Deus. Deus seja louvado por mais uma oportunidade de, em liberdade religiosa, podermos estudar e abrir a palavra do Senhor. Nós estamos seguindo uma série Êxodo 21, logo depois do Decálogo, né? Verso por verso, analisando e vendo que esses juízos e estatutos que vão se seguir também são válidos para nós hoje sim, porque não são sombras, não são tipos. Então, Ellen G. White ilumina muito, endossando, né? E nós agora paramos e deixamos esse trechinho de Êxodo 23 para hoje, tá? E vamos estar lendo verso por verso no meio desse vídeo também. Mas antes disso, eu vou dar uma introdução. O tema de hoje é a festa dos tabernáculos e a chuva serôdia. E nosso parâmetro, como de costume, é a palavra inspirada do Senhor. Tá? Nós queremos saber qual é a vontade de Deus para nós, sempre iluminado pela serva e mensageira do Senhor, Ellen G. White, tá bom? Que nos traz aqui uma luz adicional. Tá? Vamos então fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor Deus sobre esse estudo. Pai nosso que estás no céu, santificado e glorificado seja o teu nome. Os teus estatutos são retos, os teus juízos justos, igualmente todos, Senhor, e queremos nesse momento pedir a tua bênção para a abertura da tua palavra, que nos traga luz, que possamos sentir a emoção de conhecer mais de perto o teu plano original para o teu povo de Israel, literal, mas que agora é espiritual. Queremos saber quais são as tuas reivindicações, o que tu esperas de nós, para que possamos restaurar todas as brechas que ainda faltam e cumprir cabalmente o nosso dever e nosso privilégio de poder ter toda a verdade mais e mais completa como a luz da aurora. Ilumina nossa mente, portanto, dê-nos teu Santo Espírito. Queremos reclamar a promessa de São João 16, que o Santo Espírito iria nos conduzir a toda a verdade. Em nome de Jesus Cristo oramos e pelos teus méritos. Amém. Muito bem. Nos últimos dias e talvez 2 semanas eu tenho me debruçado sobre a questão das festas e calendário, né, hebraico, para ver, para entender, né, para eu entender muito bem. Eu vou tentar resumir agora para você, para ficar simples, né, e a gente poder ter uma visão geral panorâmica das festas. Olha só, aqui está o calendário hebraico. Tem 12 meses também, via de regra, às vezes tem um mês bissexto, mas ó, esse aqui é o padrão de 1 a 12, começa aqui em cima. No Antigo Testamento, conforme Deus deu, nem todos têm nome. O primeiro sim é o mês de Nisan, o segundo é o mês de Zif, mas depois diz, é o terceiro mês, é o 4º mês, né? O 7º mês também tem nome e o 8º também aparece mais para frente lá em algum lugar. Mas Deus achou por bem assim, sem dar muitos nomes. Vão aparecendo nomes posteriormente por ocasião do exílio babilônico, né? Nomes ali até de uma divindade pagã, que não vão citar o nome, da vez passada a gente aprendeu que não deve nem falar o nome dos deuses pagãos, né? Então eu não coloquei, só coloquei os nomes conforme Deus pôs e os números, e aqui o calendário nosso, ocidental, gregoriano, o equivalente aproximado aqui para nós. Uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam é que cada mês, o início de cada mês é definido pela lua nova. Então, todo mês ali começa com uma lua nova, tá? Então, é um calendário lunar nesse sentido da definição dos meses, mais solar da definição do ano. Então, lunisolar, que se diz, né? Mas como é que as pessoas sabem que é lua nova se a lua nova não dá para ver? Então não é exatamente na lua nova, é quando se vê o primeiro aquele crescente, né, suavezinho, e às vezes tinham pessoas, testemunhas, que ficavam nos montes falando, eu vi, então tinha que vir testemunhas, então se declarava um novo mês. Então, dependendo disso, o mês podia ter 29 ou então tinha 30 dias, de acordo com isso. Era definido na hora, assim. A mesma coisa com o início do ano. O início do ano não era definido por um equinócio solar, isso posteriormente. Mas, biblicamente falando, o ano novo era definido por uma lua nova também, né? E
14 dias depois dessa lua nova tinha que estar pronta a cevada para ser apresentada como primícias. Então, se as pessoas lá na Palestina viam que, olha, a cevada não vai estar pronta daqui 15 dias, não, imagina, olha como é que ela está verde ainda. Então se proclamava ali em loco, naquele momento, um ano bissexto, que é o Bi-Adar, um segundo Adar, né? Não dava para prever isso, era de ano em ano de acordo com, né, isto da cevada, bem interessante. Tá? Posteriormente, quando os judeus foram para o exílio, a dispersão, aí, para facilitar, se definiu equinócio, porque não dava para saber quando é que a cevada lá na Palestina ficava madura ou não. Então aí se instituiu o calendário rabínico. Tá? O calendário rabínico, porém, não é puramente bíblico. Olha só, Êxodo 23, vamos começar a ler então esses poucos versos que faltaram. Então vamos ler quais são essas 3 festas e em seguida eu vou explicar cada uma mais individualmente. A festa dos pães ázimos guardarás. Quer dizer, a Páscoa vinha antes e aí logo pães ázimos. Comerás pães ázimos como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, que é o primeiro mês, também chamado de Nisan, porque nele saíste do Egito, marcava o início do ano, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Também guardarás a festa da cega e das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Então você vê aqui logo no começo do ano, já a cega, as primícias. Então não podia ter essa festa sem que houvesse primícia, por isso que às vezes atrasavam um mês. Primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita, a saída do ano, isso aí é a festa dos tabernáculos, na outra metade do ano, quando tiveres colhido do campo o fruto do teu trabalho. Então 3 vezes ao ano, por isso você vê aqui essa imagem, em cima temos as festas da primavera, início do ano, né, hemisfério norte, e em seguida aqui embaixo no outono tinha, né? A última festa do ano, a dos tabernáculos, celebrava a colheita, a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. 3 vezes ao ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Mas Daniel, aqui diz que são 3, mas aqui na imagem estou vendo mais do que 3. É por isso que eu coloquei essas coroas. Essas coroazinhas indicam de que essas são as festas principais mencionadas aqui, em que todo homem, pelo menos, tinha que comparecer perante Deus, peregrinar até Jerusalém e ir lá. E aí conclui dizendo, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará da noite para amanhã a gordura da minha festa. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Aí Sr. White vem e comenta, de tempos em tempos eram trazidos a Deus ofertas pelo pecado e ofertas de gratidão. Estas eram apresentadas em grande número nas festas anuais, e fazia-se pelos pobres a mais liberal provisão. E aí conclui dizendo uma advertência, não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Gracinha. Bom, vamos então ver as festas uma por uma e ver também comentários da Sra. White sobre elas. Vamos lá, a Sra. White diz, havia 3 assembleias anuais de todo Israel para adoração no santuário. Siló foi por algum tempo o local para essas reuniões, mas Jerusalém se tornou mais tarde o centro do culto da nação e ali se congregavam as tribos para as festas solenes. A primeira destas solenidades, a Páscoa e a festa dos pães asmos, ocorriam em Abibe, o primeiro mês do ano judaico, correspondente ao fim de março e princípio de abril. Era passado o frio do inverno, terminara a chuva serôdia, né? A chuva serôdia, a época das chuvas foi passando, então, né? A última chuva serôdia para amadurecer o grão, e o primeiro grão que se colhia não era o trigo, mas era a cevada. A cevada era um cereal mais dos pobres, acessível, e era a primeira que já amadurecia, então, primícias para Deus. Tá? No 14º dia do mês, à tarde, celebrava-se a Páscoa, comemorando as suas cerimônias solenes e impressionantes, o livramento do cativeiro do Egito, e apontando ao futuro sacrifício que libertaria do cativeiro do pecado.
Quando o Salvador rendeu sua vida no Calvário, cessou a significação da Páscoa, e a ordenança da ceia do Senhor foi instituída como memorial do mesmo acontecimento, de que a Páscoa fora tipo. Tá? A Páscoa está aqui descrita nesses versos. E vamos já para a próxima festa, que é a dos pães asmos. A Páscoa era seguida pelos 7 dias da festa dos pães asmos. O primeiro e 7º dia eram dias de santa convocação, nos quais nenhum trabalho servil devia ser feito. Então não é todos os 7, só o primeiro e o 7º dia. Aqui nesses textos você pode se aprofundar. Então, como a Páscoa está junto dos pães asmos, aqui em Êxodo 23, Deus só menciona a festa dos pães ázimos, ou sem fermento. Agora, a próxima não é bem uma festa, é simplesmente oferecer o molho de cevada, né, por isso das primícias, a Deus, e começando a contar, então, um cronômetro, né, 50 dias a partir de agora, para depois vir o Pentecoste, tá? Então, as primícias não é bem uma festa, por isso está meio transparente aqui essa imagem mostrando que não é bem uma festa. Há dúvida de se são 6 ou 7 festas. No segundo dia da festa, as primícias da ceifa do ano eram apresentadas perante Deus. A cevada era o primeiro cereal a produzir-se na Palestina. E no início da festa estava começando a amadurecer. Por isso que então ele definiu um mês de acordo com isso. Tem que ter cereal maduro, cevada madura para a festa. Então, olha, está muito pequenininho ainda, não vai dar tempo. Então, mês adicional que, por causa da rotação da Terra, da translação. Para dar certo. O molho desse cereal era movido pelo sacerdote diante do altar de Deus em reconhecimento de que todas as coisas eram dele. Antes que esta cerimônia se realizasse, não se devia fazer a colheita. Interessante. Ó, primícias. Dedica ao Senhor as primícias dos teus bens. Provérbios lá, né? Então, como eu disse, começou a contar o cronômetro, né? A partir de agora, contareis para vós desde o dia depois do sábado, isto é, desde o dia em que houver trazido o molho da oferta de movimento, 7 semanas inteiras. Começou a contar. Vocês vão fazer a colheita e então vocês vão oferecer como gratidão, né? Que vocês vão estar gratos pela colheita, foi em abundância, foi boa, Deus abençoou, né? Depois de 7 semanas inteiras. Então, 7 vezes 7, 49. E aqui, até o dia seguinte ao 7º sábado, contarei 50 dias. Por isso, mais tarde, esse festival seria chamado de Pentecoste. Penta, né, grego, já a época mais perto de Jesus. Mas aqui é a festa das semanas, ou festa da ceifa, ou cega, como diz aqui em Êxodo 23. 50 dias depois, a partir da oferta das primícias, vinha o Pentecostes, também chamado de festa da ceifa e festa das semanas. Como expressão de gratidão pelo cereal preparado como alimento, 2 pães assados com fermento, interessante, eram apresentados diante de Deus. O Pentecostes ocupava apenas um dia, que era dedicado ao culto religioso. Tá? Então aqui todo judeu vinha, por isso também lá, por ocasião dos apóstolos, né, estava reunidos todo mundo, milhões de pessoas. Muito bem, essas foram as festas da primavera. Agora se segue o verão, quente, seco, né? No hemisfério norte o verão é quando acontecem os eventos esportivos, conferência geral, tempo propício, não é chuvoso, mas é quente, né? E a azeitona vai amadurecer no fim desse período, entre outras coisas. Então aqui no começo, né, quando estiver passando o verão, começando a chegar a época das chuvas, vai ter os festivais do outono, o hemisfério norte é outono, para nós é primavera, outubro ali, né? A festa das trombetas, que é simplesmente o anúncio do dia da expiação. No 7º mês, no primeiro dia do mês, então, quando viu um pouquinho do crescente já da lua, haverá para vós descanso solene e memorial, com o sonido de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ou seja, pode ser o dia da semana que cair, terça, quarta-feira, né? Opa, vi um pouquinho da lua
crescente já, quer dizer que é nova, porque a lua nova mesmo ninguém vê, como eu disse, né? O ciclo da lua ao redor da Terra, né, não é 28, não é 30, mas é 29 dias e meio aproximadamente. Então, se depois de 29 dias os judeus não viam a lua crescente, ligeiramente crescente, então sabiam que a lua nova seria o dia seguinte, né? O tempo marcado seria o dia seguinte. Então esse é o primeiro dia do mês, que anuncia o dia da expiação, que seria no 10º dia desse mês, ou seja, 10 dias mais tarde, 10º dia do 7º mês, bem conhecido entre os adventistas, que é o dia da expiação, né? 22 de outubro caiu, foi o 10º dia do 7º mês no ano de 1844. Santa convocação, e afligireis as vossas almas. Não preciso falar muito, porque nós conhecemos bem Levítico 16, né? Contrição de alma, introspecção, será que meu nome vai passar, né? E os bodes, um morria, o outro é levado para o deserto. Então esse era o dia da expiação, no 10º dia do 7º mês. Agora, no 15º dia do 7º mês, 5 dias depois do dia da expiação, começava a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. Em Êxodo 23 diz, quando tiveres colhido do campo os frutos do teu trabalho. E aqui em Levíticos 23, Êxodo 23 e Levítico 23, diz, festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. E o último também seria santa convocação. Por 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E ao 8º dia tereis santa convocação também. Então não era todos os 7 dias que não podia fazer nada. Podia trabalhar, né, entre o 1º e o 8º dias. E oferecereis oferta queimada ao Senhor. Será uma assembleia solene, também o 8º dia. Nenhum trabalho servil fareis. São essas festas fixas do Senhor que proclamareis como santas convocações, para oferecer-se ao Senhor oferta queimada, holocausto, né? O que equivale hoje em dia à oferta de louvor, né? Quem oferece louvor me glorifica, né? No altar da família, o altar da Assembleia Solene, né? Ofertas de libação, que obviamente também passaram com Jesus, que derramou o seu sangue por nós. Verso 40. No primeiro dia tomareis para vós o fruto de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, e celebrá-la-eis como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Por 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas de ramos, para que as vossas gerações saibam que eu fiz habitar em tendas de ramos os filhos de Israel, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem, vamos ver agora o comentário da Senhora White sobre a festa dos tabernáculos, a última festa do ano. No 7º mês vinha a festa dos tabernáculos, ou da colheita. Esta festa reconhecia a generosidade de Deus nos produtos do pomar, do olival e da vinha. Era a reunião festiva encerradora do ano, ou seja, o ano agrícola. Não sei se é também, confere depois, ou também o ano civil, porque o resto agora era chuva, frio, neve, né? Então se diz aqui o ano nesse sentido. A terra havia outorgado o seu produto, as colheitas estavam guardadas nos celeiros, os frutos, o azeite e o vinho estavam armazenados, as primícias reservadas. E agora o povo vinha com seus tributos de ações de graças a Deus, que lindo, né? Que os havia assim abençoado ricamente. A festa deveria ser eminentemente uma ocasião para regozijo. Ocorria precisamente depois do grande dia da expiação, quando haviam obtido a certeza de que sua iniquidade não mais seria lembrada. Em paz com Deus, vinham agora diante dele para reconhecer sua bondade e louvá-lo pela sua misericórdia. Estando terminados os labores da ceifa e ainda não iniciados as labutas do novo ano, o povo estava livre de cuidados e podia entregar-se às influências sagradas e jubilosas do momento.
Embora unicamente aos pais e aos filhos fosse ordenado comparecer às festas, todavia, tanto quanto possível, a casa toda devia a elas assistir, e à hospitalidade daqueles eram bem-vindos os servos, os levitas, o estrangeiro e os pobres. Guarda, mas aqui não diz o natural. Sim, esse era requerido vir, mas estava franqueado a participação aos levitas, os servos estrangeiros e os pobres também. Como a Páscoa, a festa dos tabernáculos era comemorativa. Em memória de sua vida peregrina no deserto, o povo devia agora deixar suas casas e habitar em cabanas, ou em caramanchés, formados dos ramos verdes das formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiros. O primeiro dia era uma santa convocação, e aos 7 dias da festa acrescentava-se um 8º, que era observado de modo semelhante. Santa convocação, portanto, o primeiro e o último dia. O primeiro e o 8º dias. A festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas como festa da ceifa, celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da Seara enviará os seus ceifeiros para juntar o joio em feixes para o fogo e colher o trigo para o seu celeiro. Tipológica, indicando aqui a grande colheita, que ainda não aconteceu. O povo de Israel louvava a Deus na festa dos tabernáculos, ao evocarem à mente sua misericórdia pelo seu livramento da escravidão do Egito e o seu terno cuidado para com eles durante sua vida peregrina pelo deserto. Regozijavam-se também pela consciência que tinham do perdão e aceitação mediante o serviço do dia da expiação, apenas terminado. Mas quando os resgatados do Senhor houverem sido com segurança recolhidos na Canaã celestial, livres para sempre do cativeiro, da maldição, olha só o cativeiro aqui que vamos ser libertos, sob o qual toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, regozijar-se-ão com indizível alegria e plenos de glória. A grande obra expiatória de Cristo em prol do homem ter-se-á então completado, e seus pecados terão sido para sempre eliminados. No céu vai ser o grande cumprimento, o antítipo, da festa dos tabernáculos. Então não se cumpriu ainda, o tipo não encontrou o antítipo ainda. Nessas assembleias anuais, o coração de velhos e jovens se animava no serviço de Deus, ao mesmo tempo em que a associação da gente de várias regiões do país fortalecia os laços que os ligavam a Deus e uns aos outros. Então não era um fardo, era um momento alegre, que muitas vezes parentes, o filho foi lá se casar com outro, mas nessas festas, nesses congressos, eles se encontravam e podiam rever os seus amigos e parentes. Bom seria que o povo de Deus na atualidade tivesse uma festa dos tabernáculos, uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. Interessante. Bom seria que o povo de Deus na atualidade tivesse uma festa dos tabernáculos, uma jubilosa comemoração das bênçãos de Deus a eles. Eles tinham congressos, conferências gerais, campais, mas parece que não bastava. Como os filhos de Israel celebravam o livramento que Deus operara a seus pais e sua miraculosa preservação por parte dele durante as suas jornadas depois de saírem do Egito, devemos nós, com gratidão, recordar-nos dos vários meios que ele ideou para nos tirar do mundo. Então não é em recordação da saída do Egito, mas do mundo. Ele nos tirou do mundo e das trevas do erro para a luz preciosa de sua graça e verdade. Muito bem, então nós vimos um panorama geral sobre as festas judaicas, as festas aqui em cima da primavera, e embaixo do outono, um pouquinho antes do inverno, um pouquinho antes do fim.
Mas você pode dizer assim, tá, bonito, né? Bonito como que Deus planejou o ano. É interessante conhecer, né, ver o que Deus tinha em mente, mas será que é necessário fazer isso hoje, Daniel? Né? Está na lei de Deus. Vamos ver aqui um texto em Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, 16. Ó. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de dias de sábado, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Olha, interessante. Aqui fala então de dias de festa, dias de sábados, né, o sábado semanal, mas são sábados, quer dizer, dias de descanso. A palavra Shabat, né, significa descanso, sábados, ou seja, feriados, né, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então esse é um texto, né, que fala sobre as sombras passaram, o corpo é de Cristo, então que nós não precisamos mais guardar essas festas hoje em dia. Vamos ver como a senhora White lança luz sobre esse texto. A lei ritual, com seus sacrifícios e ordenanças, devia ser cumprida pelos hebreus até que o tipo encontrasse o antítipo, na morte de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então cessariam todas as ofertas sacrificais. Foi esta lei que Cristo tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Verso 14. Riscando o escrito de dogmas que havia contra nós, o qual nos era contrário porque sempre mostrava, olha, tem que morrer, alguém tem que morrer. Ah, então Cristo cravou na cruz e falou, está pago, né? Está feito. E tendo despojado os principados e potestades, governadores e anjos maus, ou seja, despojou, tirou as suas armas, os neutralizou, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Então, em vez de ser uma derrota, foi uma vitória. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber. Aí vem, né? Ninguém, por isso, por causa da cruz, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou lua nova, ou dias de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, claramente a conotação aqui é de que há certas coisas que passaram, cravou na cruz, removeu, né? Precisamos ver o que são essas sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Então vamos ver como que as festas encontraram a sua realidade em Jesus. Em primeiro lugar, a Páscoa está muito claro, evidente na cara, né, de que foi com a morte de Jesus, o Cordeiro Pascual. 1 Coríntios 5:7 diz que Jesus é a nossa Páscoa. Cristo se achava no ponto de transição entre dois sistemas e suas duas grandes festas. Ele, o Imaculado Cordeiro de Deus, estava para se apresentar como oferta pelo pecado e queria assim levar a termo o sistema de símbolos e cerimônias que por 4.000 anos apontara a sua morte. Ao comer a Páscoa com seus discípulos, instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Instituiu em seu lugar o serviço que havia de comemorar seu grande sacrifício. Passaria para sempre a festa nacional dos judeus. O serviço que Cristo estabeleceu devia ser observado por seus seguidores em todas as terras e por todos os séculos. Portanto, a Santa Ceia, o memorial que ele estabeleceu, era a partir daí o novo sistema. Tendo passado o sistema de sacrifícios, de oblações e oferta, passaria para sempre a festa nacional dos judeus. Qual festa? A Páscoa. Muito bem. Instituindo o serviço sacramental para tomar o lugar da Páscoa, Cristo deixou à sua igreja o memorial de seu grande sacrifício para o homem. Foi desejo de Cristo deixar a seus discípulos uma ordenança, que era a Santa Ceia, que fizesse por eles as próprias coisas das quais eles necessitavam, a qual serviria para desengodá-los, quer dizer,
desemaranhá-los, né, libertá-los dos ritos e cerimônias nos quais eles estavam até ali essencialmente engajados, e que o receber o Evangelho não forçou muito. Continuar esses ritos seria um insulto a Jeová. Então é importante ressaltar aqui que estamos falando aqui do contexto da Páscoa. Vamos avançar agora à festa dos pães ázimos, ou seja, o pão sem fermento, comido com ervas amargas, denotando tristeza, introspecção. Após a morte do Cordeiro, então Cristo é sepultado, não viu corrupção, ou seja, não houve decomposição, fermentação, ó, pão sem fermento. Ervas amargas, era um dia amargo para os discípulos de Cristo. Cristo em seguida ressuscitou como primícia, aqui ó, 1 Coríntios 15, 23 diz que Cristo é as nossas primícias e também trouxe primícias dos mortos, e a partir desse momento então começou a contar 50 dias, que foi o cumprimento no Pentecoste, exatamente 50 dias após a ressurreição, aconteceu então o Pentecoste, né? 40 dias ele ficou aqui na terra, fortalecendo e animando, comparecendo perante os discípulos, e quando subiu ao céu, mais 10 dias, 40 mais 10, 50 dias. E uma coisa interessante que muitos não sabem, e também não sabia, era que foi nesse dia de Pentecostes, 50 dias depois, foi quando Deus deu a lei lá no Sinai também, marcava o aniversário. Então, para você ver como que o Espírito e a lei andam juntos aí, né? Uma coisa não anula a outra, pelo contrário, exalta a outra. Agora vamos passar para ver como que é o cumprimento das festas do outono. Aqui embaixo, ó. Como será que se cumpriu depois do Pentecostes, depois do verão, de uma longa pausa, né? Que foi a dispensação cristã, a Idade Média, a Idade Escura. Depois desse longo período, então, houve as trombetas, o anúncio do dia da expiação. Qual será que é o dia da expiação? Nós conhecemos e sabemos que nós estamos no atual dia da expiação, no grande dia da expiação, desde 22 de outubro de 1844, né? E o que vem antes? As trombetas, o anúncio desse dia. Qual foi o anúncio que anunciou ao mundo que haveria então o cumprimento para se arrependerem, se prepararem? Foi Guilherme Miller e o movimento millerita, o movimento adventista, né? Não foi só nos Estados Unidos, foi também em todo mundo. Lacuns aqui, Benel, João Wolff anunciando por todo mundo a volta de Jesus. Então as duas trombetas se cumpriram no movimento adventista, antes de 1844, que foi quando Cristo entrou no lugar santíssimo para começar o grande dia da expiação, para passar nome por nome e purificar o santuário dos pecados, colocando-os sobre os bodes aqui, representando um Satanás que vai para o deserto e um Jesus que morreu. Então as trombetas já aconteceu e o dia da expiação está acontecendo nesse momento, né? Era para ter sido de pouca duração, o grande desapontamento, era para vir Jesus, mas não aconteceu e foi se prolongando, mas Cristo ainda está lá intercedendo, porém a festa das cabanas ou dos tabernáculos ainda não aconteceu o seu cumprimento. É a única festa de todas elas que ainda não teve o seu cumprimento, que vai ser no céu, né, o grande regozijo após a colheita. Por isso, seguindo a Bíblia e Ellen G. White, não há motivo para dizer que isso foi uma sombra que já encontrou o seu antítipo. Compreendem? Ainda não encontrou o seu antítipo. Então não existe motivo para dizer que Cristo é o cumprimento dessa festa, porque a própria Ellen White diz ali que não, que o cumprimento vai ser no céu com todos nós. Então quando fala lá em Colossenses que, né, ninguém vos julgue por dias de festa ou lua nova, e quando Ellen White diz que o sistema passou, sim, é verdade, como um todo, as festas passaram. Porém, resta uma, né? Na mentalidade hebraica, quando diz todo,
quando Jesus disse, olha, na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e fariseus. Tudo, pois, que eles vos dizem, fazei, mas não praticais segundo as suas obras. Ou seja, esse tudo, temos que entender, obviamente, se subentende que é tudo de correto que eles ensinam. Não é tudo que eles ensinam, até a questão de passar por cima do pai, corban, essas coisas, não. Jesus repreendeu esses ensinos deles, mas tudo se subentende que tudo que é verdadeiro. A mesma coisa quando diz que é para obedecer aos guias, né? Nas coisas corretas que eles fazem. Não é em tudo, mas Paulo repreendeu a Pedro em algum momento. E eles cobiçaram também posições, então nisso não vamos imitar eles. Portanto, sim, de forma geral, as festas passaram, né? Mas existe uma festa que ainda é o remanescente, que permanece, cujo tipo não encontrou antítipo ainda, ó, aqui nesse slide aqui anterior. Mas quando os resgatados do Senhor houverem sido, com segurança, recolhidos na Canaã celestial, quer dizer, recolhidos, denota colheita, livres para sempre do cativeiro da maldição, sobre o qual toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Por que falou aqui de livres? Aqui porque a festa dos tabernáculos celebrava o livramento da escravidão. Nós vamos ser libertados do cativeiro da maldição. Regozijar-se-ão com indizível alegria. Aqui vai ser o cumprimento da festa dos tabernáculos. E plenos de glória. E assim vai terminar o ciclo, o ano. Tá? Olha só. Então esta festa ainda não está cumprida e vinha logo após o dia da expiação. Eles estavam alegres por ter sido aceitos um pouco antes, o dia da expiação, né? Então, eu pergunto, a última mensagem que Deus trouxe através de Jones e Wagner não foi a certeza da aceitação. Sim, estamos aceitos, alegrem-se, regozijem-se. Então, eu vejo aí um ensejo para começarmos a celebrar a festa dos tabernáculos, o tipo, não é o antítipo ainda, seguindo o princípio que nós sempre temos seguido, que é se Deus mandou uma vez e não caiu por terra, não tem nenhum texto que diz que isso caiu por terra, ou a senhora White falando que esse também, pelo contrário, ela diz que seria bom que tivéssemos uma festa hoje em dia, né? Ela não diz que seria bom que guardássemos a festa, mas já é nessa direção. Seria bom a gente fazer esse tipo de programação, né? E logo após temos essa certeza de aceitação com Deus, faria sentido então, no final, em preparação, em antecipação da grande festa dos tabernáculos no céu, nós também celebrarmos em antecipação. Assim como a Santa Ceia também é um rito, é uma cerimônia, né, que nós guardamos em antecipação, né? Eu não vou mais beber desse cálice até que eu venha. Cada vez que comeis esse cálice, esse pão, estareis anunciando a morte de Jesus. Então, a Santa Ceia aponta para o futuro. A festa da expiação também aponta para o futuro. A festa dos tabernáculos aponta para o futuro. Então, eu estou animado para começar a guardar a festa dos tabernáculos. É emocionante, né? Já vendo como que nós já pudéssemos ouvir os sons. Olha, estou começando a sentir, já entrando nesse espírito, né? E como se não bastasse, existe um texto bíblico referente ao final dos tempos, indicando que o povo remanescente do fim dos tempos vai estar guardando a festa dos tabernáculos de ano em ano. Vamos lá, Zacarias, olha só, o finalzinho de Zacarias, assim como o finalzinho de Malaquias, aponta para o terceiro Elias, final dos tempos, grande e terrível dia do Senhor. O finalzinho de Zacarias, o último capítulo aqui, olha só, Ellen White cita os versos 12 e 13, imediatamente após ter citado a destruição de Ezequiel 9, lá no grande conflito. Esse comentário dela está aqui na Bíblia White, tá? E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que têm guerreado contra Jerusalém. Apodrecer-se-á sua carne, estando eles de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca.
E acontecerá naquele dia que haverá da parte do Senhor um grande tumulto entre eles. E pegará cada um nas mãos do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Tumulto, Ezequiel 9, destruição, não poupes. A senhora White cita que isso vai acontecer. Praga para quem guerreou contra o povo de Deus, Jerusalém. Não Jerusalém literal, obviamente, né? Mas a essa altura, quem é o povo de Deus, quem é Israel, são seus fiéis, a igreja de Filadélfia. E aí no verso 16 diz, depois você lê o trecho aqui no meio. E acontecerá que todos os que restarem, de todas as nações que vierem contra Jerusalém, um remanescente aqui, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para guardarem a festa dos tabernáculos. E sucederá que qualquer das famílias da terra que não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não cairá sobre ela a chuva. Olha, então haverá consequências para quem não participar, indicando que isso não pode ser no céu já, né? Mas Daniel, então tem que ir lá para Jerusalém? Claro que não, de novo aqui, olha só, nós não usamos o texto aqui que fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, a gente não usa isso para denotar quando a gente tem encontros na igreja, reuniões, né? Alegrei-me, vamos à casa do Senhor. Logo em seguida diz, os nossos pés estarão parados dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então, onde estiverem 2 ou 3, os seus fiéis é Jerusalém. E aí continua dizendo, e se a família do Egito não subir, nem vier, quem não tem chuva, virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para guardar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo do Egito e o castigo de todas as nações que não subirem a guardar a festa dos tabernáculos. Isso aí pode ser no céu ainda? Não, claro que não. Vai vir castigo. No céu os ímpios já vão estar mortos, né? Então isso aqui não pode estar se referindo ao céu e também não se cumpriu ainda, né? Portanto, estando no finalzinho de Zacarias, tudo indica que vai se cumprir no final dos tempos. Costumeiramente, o final dos profetas indica clímax, né? Final dos tempos. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias são de utilidade para nós. Sabe quando dizem, não, André, mas isso aí você tem que ver que seria para Israel se eles fossem fiéis. É condicional. Tá, mas tem que se cumprir. Lembra que Jesus, quando foi crucificado, um pouquinho antes, ele falou, olha, pegue sua espada porque tem que se cumprir isso, ó. Vamos fazer isso porque tem que se cumprir aquilo, né? Isso aqui tem que se cumprir antes da volta de Jesus. Cada um dos antigos profetas falou menos para o seu próprio tempo, gente. Uau! Do que para o nosso. Então é mais para o nosso tempo. De modo que suas profecias são de utilidade para nós, sobre quem os fins do mundo têm chegado. A Bíblia acumulou e juntou seus tesouros para esta última geração. Glória a Deus! Todos os grandes acontecimentos e solenes realizações da história do Antigo Testamento estão se repetindo na igreja nesses últimos dias. E sob igreja, entenda, não um CNPJ, as 4 paredes, uma instituição, mas sim o seu remanescente. Você pode ver aqui esse vídeo, a menina dos olhos de Deus, sobre essa noção de que o plano A, sim, era que fosse a instituição. Deus tentou, foi difícil lá em Minneapolis, com uma profetisa viva, não deu certo. O que podemos esperar com ela morta agora e décadas mais tarde, né? Então agora é o remanescente nesses últimos dias. Glória a Deus por isso, ó. Para esta última geração, seus tesouros. Tá, Daniel, mas guardar então a festa dos tabernáculos, certo? Morar em cabanas por 7 dias, legal, até que é atrativo, atraente, né? O primeiro e último dias, mesmo que seja uma terça-feira e a outra terça-feira, uma celebração, né? Pode cair em sábado também, pode cair, mas dia solene sem trabalho,
7 dias morando em cabanas, juntos, nessa reunião. Mas aonde, Daniel? Espalhado pelo mundo, não um lugar. Aonde estiver o povo de Deus, aí estarei no meio de vós. Mas então, Daniel, quando? Olha, por que não seguir o calendário de Deus, né, que ele instituiu? Por que seguir um calendário do Papa Gregoriano? Então, para esse ponto, né, na escolha de quando, vamos seguir o que a Bíblia indicou, que é o 15º dia do 7º mês, caindo aproximadamente, então, em setembro ou outubro. No ano de 1844 caiu em outubro, mas pode ser um mês antes, dependendo da lua. Olha só, repare que no hemisfério norte é o verão mais pronunciado, quando há as colheitas, e aí no inverno tem neve, quando a natureza hiberna, digamos assim, né? Já no hemisfério sul não é bem assim, em alguns lugares sim, mas na maior parte aqui é clima tropical, subtropical, temperado, em que há colheita quase o ano inteiro, né? Não tem uma época assim, agora é a colheita e agora hibernação. Não. Então, veja nisso um indício de que para o hemisfério sul não é tão ruim fazer em outubro, porque também vai ter colheitas em outubro, em setembro, outubro, né? Então, aqui você vê o calendário agrícola em Israel, quando que tem colheitas, você vê que o tempo chuvoso aqui também é no final do ano, como aqui no sul. Olha só, chuva, novembro, dezembro, aqui essa parte azul aqui, indicando chuva. A parte seca também é como aqui, em maio, junho, julho, agosto. Então, Deus fez no mundo uma certa sincronia. Portanto, haveria em comum de que a festa dos tabernáculos viria após a época seca e antes de voltarem as chuvas. Agora, eu fui pesquisar como que os mileritas e Snow conseguiram calcular e achar o tempo exato de 22 de outubro. Porque existe essa incerteza, né, de que mês começa o ano, um mês mais tarde, bissexto ou não. Eles usaram o calendário caraíta. Os caraítas são um grupo de judeus mais conservadores que não adotaram o calendário rabínico da dispersão. Não, eles fazem questão de ver também a colheita da cevada. E segundo a enciclopédia adventista, aqui, ó, baseado no calendário dos judeus caraítas, Snow concluiu que o dia da expiação cairia no dia 22 de outubro. E não como os rabinos ensinavam, 23 de setembro, que seria um mês antes, né? Mas sim, mais tarde, porque nesse ano houve, então, um ano bissexto, um biadar. Olha só, aqui você vê o calendário lunar para esse ano, de 2023. E aqui, então, ó, nessa lua nova, é possível que seja o ano novo, mas se nesse dia, lá na Palestina, eles perceberem que a cevada está muito pequena ainda, eles vão dizer, pessoal, então o ano vai começar somente um mês mais tarde. Vai depender de quando surgir o crescente lá, né, quando eles verem, e a cevada não está muito pequena ainda, então eles vão proclamar. Não se sabe ainda, portanto, qual vai ser a data da festa dos tabernáculos, nem do dia da expiação, nesse ano de 2023. Não se sabe. Como é que Deus planejou que fosse, né? Fantástico. Não vos pertence planejar para meses ou anos. Eles não vos pertencem. Um dia de cada vez, né? Como é que Deus planejou. Portanto, aí a Páscoa é 14 dias após essa lua nova que começa o mês e o ano. Portanto, a Páscoa é sempre lua cheia, você já sabe disso. Então, contando 7 luas novas depois, né, digamos em setembro aqui, ó, a lua nova de setembro. Então, se conta 15 dias após a lua nova de setembro, que vai cair numa lua cheia, mais ou menos aqui, que vai ser então a festa dos tabernáculos. Ou aqui final de setembro, ou final de outubro. Em 1844 caiu final de outubro, os rabinos disseram que foi final de setembro,
Muitas vezes acontece no dia 23 de setembro, que eles proclamam, né, alguma coisa grande vai acontecer, o grande reset, né, de acordo com o dia lá da expiação, o começo do ano civil lá deles, não é o ano religioso, é diferente, né, o Rosh Hashanah. Então, em abril desse ano, daqui a alguns meses, vamos saber, não seguindo os caraítas, porque também eles começaram a ficar incertos, mas existem várias páginas na internet, Facebook, de pessoas consagradas e conscienciosas que querem fazer certinho, que eles proclamam, olha, a cevada está assim, a cevada está assado. Vamos estar, portanto, anunciando para vocês quando que vai ser neste ano. E nós queremos fazer um encontro nesse ano, portanto, aqui no IBC, o próximo Congresso MV vai ser, portanto, a festa dos tabernáculos. Tá bem? Vai ser um prazer, temos aqui lugar gramado, para nós fazermos cabanas, vai ser uma alegria. Podemos experimentar, sentir o gostinho de como que Deus planejou para o seu povo. Nós não queremos receber maldição, né, de quem não subia ano a ano para cumprir a festa do Senhor. Mas Daniel, Ellen White falou de campais que são um tipo de festa dos tabernáculos, não são? Encontros, congressos, reuniões. Sim, é verdade. Olha só o texto aqui de Ellen White, por exemplo. As forças dos inimigos estão se fortalecendo e como povo somos mal representados. Mas não iremos juntar nossas forças e comparecer na festa dos tabernáculos? Não tratemos isso como assunto de pouca importância. Então ela sim compara as campais, eventos ali com festa dos tabernáculos. Aí você pode perguntar, mas Daniel, isso não basta? Não. Nós estamos no tempo da restauração de todas as coisas, né? As brechas, o que falta ser tapado as brechas, e queremos fazer na data e do jeitinho especificado na palavra de Deus. Aí uma possível objeção que algumas pessoas que guardam todas as festas ainda hoje, né, com exceção da Páscoa talvez, mas que guardam as festas, poderia fazer, Daniel, mas Paulo não guardou as festas. Ele queria estar presente na Páscoa, mas aí não deu tempo, aí então se apressou para estar presente na festa de Pentecostes. Olha só, isso se pode entender considerando que fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, quer dizer, sob a obrigação de guardar toda a lei como se fosse um fardo, né? Como se estiverem debaixo da lei também, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então Ellen White citou isso aqui e vai dizer agora, Paulo não se aproximava dos judeus de maneira a despertar-lhes os preconceitos. Não lhes dizia, a princípio, que deviam crer em Jesus de Nazaré, mas insistia nas profecias que falavam de Cristo, sua missão e obra. Levava seus ouvintes passo a passo, mostrando-lhes a importância de honrar a lei de Deus. Dava a devida honra à lei cerimonial, mostrando que fora Cristo que instituíra a ordem judaica e o serviço sacrificial. Levava-os, então, até ao primeiro advento do Redentor e mostrava que na vida e morte de Cristo se havia cumprido tudo como estava especificado nesse serviço sacrificial. Ou seja, era para ganhar, pegar eles aonde eles estavam e levá-los à plena compreensão da verdade. Um outro provável motivo era para que Paulo assim tivesse uma oportunidade de encontrar-se com os que vinham de todas as partes do mundo para assistir à festa, para semear a semente do Evangelho em todas as águas, para que pudesse alcançar todas as partes do mundo. Agora, por que Jesus matou algumas festas, sabia? Inclusive a festa dos tabernáculos? Olha só, Ellen White, quando os filhos de José faziam seus preparativos para assistir à festa dos tabernáculos, viram que Cristo não dava nenhum passo que lhe indicasse a intenção de a ela assistir. Observavam-no com ansiedade. Desde a cura de Betsaida, ele não concorrera mais às reuniões nacionais. E agora fala o motivo. Para evitar inúteis conflitos com os chefes em Jerusalém, restringira seus labores à Galiléia.
seu aparente desprezo das grandes assembleias religiosas e a inimizade para com ele manifestada pelos sacerdotes e rabis eram causa de perplexidade para os que o rodeavam, mesmo os próprios discípulos e parentes. Lembre-se que Jesus também comeu ou serviu peixe quando esteve aqui sobre essa terra. Mas depois viria um tempo em que iriam jejuar, quando lhes fosse tirado, né, o noivo. Então, que seria o grande dia da expiação, né? Ervas amargas, então jejum de comidas gostosas, dia da expiação é agora, por isso que nós não comemos mais carne. Viria esse tempo. Jesus ali comeu e não era pecado, porque não era jejum, digamos assim, né? Não era essa época. Jesus também indicou lá em Mateus 17, verso 11, Elias virá e restaurará todas as coisas, profetizando sobre o terceiro Elias. E aí disse, mas Elias também já veio, que é o segundo Elias. Então ele falou as duas coisas, né? Elias virá e restaurará todas as coisas. Para poder alcançar os discípulos aonde eles estavam, foi que Jesus não falou ali, olha pessoal, é mais saudável alface, verduras, vamos lá, vamos plantar aqui coqueiros, né? Não. Ele fez parte para buscá-los, né? Jesus disse no final, muito tenho que vos dizer ainda, mas vocês não estão prontos. Então tem que ir no passo a passo deles, né? Mas viria um tempo da restauração de todas as coisas e da renovação da aliança. Tudo que o Senhor falou, e que está válido para nós ainda hoje, que Ele não cancelou, nós faremos. Tudo que o Senhor falou, nós faremos, pela graça de Deus. Isso é o compromisso do povo de Deus um pouquinho antes dele vir. Tá? Veja aqui o comentário da Bíblia White, em Êxodo 19. Este é o compromisso que o povo de Deus deve fazer nestes últimos dias, após ter citado versos 7 e 8. Aqui em Maravilhosa Graça, página 140. Mas, Daniel, é tudo ou não é tudo? Parece que não é tão fácil decifrar. Isso aqui vale para nós, isso aqui não, isso aqui vale, isso aqui não. É verdade, não é tão fácil, porém, Deus nos deu um cérebro, inteligência para examinarmos, olha quanta luz nós temos, o que eles não tinham, né? Olha só, por que Deus misturou na lei coisas que passariam com Jesus e outras que não? Lembre-se que no sermão do Olivete, Jesus, predizendo lá em Mateus 24 sobre o fim dos tempos, ele misturou a descrição da destruição de Jerusalém com a descrição do fim do mundo também. E deixou para a gente decifrar. A Senhora White diz, por misericórdia com eles. Jesus misturou a descrição das duas grandes crises, deixando aos discípulos o procurar por si mesmos a significação. Ou seja, quando a Bíblia diz, olha, o que é sombra, aonde o corpo é Cristo, o cumprimento é Cristo, isso passou, né? Ofertas, Cristo é a nossa Páscoa. Opa, então está cancelado isso. Isso aqui já está cumprido, né? Não cancelado, mas cumprido. Já foi, o tipo já encontrou o antítipo, isso aqui também, isso aqui também. Aí Deus nos dá então uma inteligência e discernimento, sabedoria celestial para podermos entender. Então, nós somos um povo privilegiado que tem acesso a muita luz. Nós somos o povo que tem mais luz do que todas as gerações. Portanto, nós não seremos desculpados se ficarmos em confusão, porque temos suficiente luz para tirar as nossas dúvidas. Examinar as Escrituras, buscar, escavar. Jesus comparou a busca como a buscar tesouros em um terreno escondido, ou seja, não é na superfície que vai estar assim de mão beijada, para ver se nós realmente queremos, né? E acima de tudo está o nosso reconhecimento de nossa impotência. Senhor, ajuda-me, ensina-me. Eu não sei como é que é, Senhor, mostre-me, por favor. A quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, né? É por isso que o salmista diz ali, ensina-me, ó Jeová, o caminho dos teus estatutos, Senhor. Então guardarei até o fim. Ensina-me, ó Jeová, nos caminhos dos teus estatutos, então o guardarei
até o fim. Dá-me entendimento, então cumprirei a tua lei, e de todo o coração a observarei, e de todo o coração a observarei. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Eu te convido a também experimentar e ver como é bom buscar e examinar a lei de Deus e seguir tudo que Deus falou. E quantas bênçãos há para aqueles que seguem os seus estatutos, né? A não ser aquelas coisas que a Bíblia deixou claro, a Escritura se interpreta a si mesma, né? De que isso já passou. As outras coisas, é um prazer poder fazer a vontade de Deus. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Senhor Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Longe de ser um fardo, é uma alegria poder estar mais próximo da vontade de Deus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor e louvar-te, Senhor, pelo privilégio de poder conhecer mais essa verdade, essa gema. E queremos estar antecipando a grande festa dos tabernáculos, já aguardar aqui no tempo designado por Ti. Em preparação, estamos na reta final. Que alegria, Senhor! Já podemos ouvir o cântico dos anjos pela fé e a grande reunião dos santos, a Jerusalém eterna. Temos chegado à Assembleia Solene, à congregação dos santos. Que emoção, Senhor! Queremos nesse momento nos consagrar a Ti. Aceite o nosso esforço para podermos fazer tudo o que o Senhor mandou. Se estamos equivocados em algum momento, em algum lugar, nos conduza em toda a Tua verdade, como Tu prometeste lá em São João 16. Conduza a toda a verdade. Queremos ser restauradores de brechas e completar esta obra de restauração de toda a verdade. E tudo que o Senhor falou será um prazer fazê-lo. Não por legalismo, não confiando em nossas obras, pelo contrário, sempre nosso reconhecimento de nossa dependência inteira de Ti, aceitando a Tua justiça, que nenhuma condenação há para aqueles que estão justificados. Então, mediante esta alegria, esta notícia de que estamos justificados, com a luz da justificação pela fé, queremos agora celebrar com alegria a festa dos tabernáculos, em gratidão a Ti por toda a Tua proteção e bênçãos que nos tens acumulado. Obrigado por essa alta vocação de sermos reis e sacerdotes aí contigo no céu, Senhor. Que privilégio, podemos ser chamados a nos assentar junto com Jesus sobre o Teu trono. Glorificado seja o Teu nome, Senhor, através de Jesus Cristo. Amém.